Cruzando os céus claros a 914 metros acima da selva da Indonésia, um 737 repentinamente entra em um mergulho. Os destroços estavam no fundo do rio. Meu Deus, olha para isso. As evidências sugerem uma séria falha mecânica que poderia interditar voos comerciais no mundo todo. Devido ao histórico do 737, estávamos preocupados. Mas quando toda a história por trás da queda do voo 185 da Silk Air é finalmente revelada, São 2,5 unidades. a causa é muito mais perturbadora do que se imaginava. Foi chocante. Eu não sabia no que acreditar. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história verídica baseada em relatórios oficiais e de testemunhas. A caminho de Singapura. Logo serviremos o almoço. 19 de dezembro de 1997. Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é o comandante Tsui Ming. Ao meu lado, nesta tarde, está o copiloto Duncan Ward. Bem-vindos a bordo. Agora estamos passando de 5.800 metros. O voo da Silk Air está subindo a sua altitude de cruzeiro. O Boeing 737 está levando 97 passageiros e 7 tripulantes de Jakarta, Indonésia, à base da companhia em Singapura. O voo leva 80 minutos rumo ao norte, sobre as florestas tropicais da Sumatra, até o aeroporto internacional Changi, em Singapura. Hoje cruzaremos a uma altitude de 10.600 metros. Tsui Ming era um experiente piloto da Força Aérea de Singapura. Era do esquadrão de demonstrações aéreas e sempre foi considerado um piloto acima da média. O copiloto de hoje é o neozelandês Duncan Ward, de 23 anos. Ele voa há pouco mais de um ano pela Silk Air. O Duncan descobriu a aviação quando tinha 14 anos. De repente, ele tinha um propósito para a vida. Creio que é a melhor maneira de explicar. Ele veio de outra companhia, já capacitado para o Boeing 737, e quando o submetia ao treinamento de familiarização na Silk Air, percebi que ele também era um piloto acima da média, apesar de ser jovem. Falarei com vocês antes de iniciar nossa descida a Singapura com mais informações sobre a previsão do tempo. Obrigado. O jato de 2 motores é a mais nova aquisição da frota da Silk Air. É um Boeing 737 da série 300 e entrou em serviço há 9 meses. Até então, o 737 provavelmente era o jato de transporte mais usado no mundo inteiro. O Duncan se considerava o cara mais sortudo do mundo, porque enquanto alguns vão ao escritório em uma Ferrari, ele ia ao escritório em um 737, por isso ele adorava. Silk Air 185, mantendo 350. Silk Air 185, mantenha 350 autorizado direto à parte. Entendido, Silk Air 185. O voo para Jakarta e o regresso era uma rota regular. Estava tudo absolutamente normal, completamente rotineiro. Crise financeira asiática se aprofunda. Em voos tranquilos como este, é comum os pilotos se levantarem para esticar as pernas. Eu vou ali atrás um pouco. Termine o seu almoço. Tá bom. Quer água? Trinta minutos após a decolagem, o controle de tráfego aéreo de Jakarta faz seu último contato previsto ao voo 185 via rádio. Silk Air 185, mantenha 350 sobre PARD. Chame Singapura em 134. Silk Air 185, entendido. 134 sobre PARD. Posteriormente, a tripulação é lembrada a chamar o controle aéreo de Singapura. O controle aéreo não esperava um contato da aeronave antes de 5 ou 6 minutos, então estavam em terra de ninguém virtual no que diz respeito às comunicações. Momentos depois, enquanto ainda cruzava 10 mil metros,
o avião sacode abruptamente e começa a mergulhar. Os comissários deviam estar servindo o almoço naquele momento com os carrinhos nos corredores. Deve ter sido terrível. O avião teria ficado de ponta cabeça. Tudo que não estivesse preso teria parado no teto. O que teria acontecido com as pessoas que não estavam em pé, que não estavam com os cintos afivelados? Não precisa pensar muito. É horrível. No controle aéreo de Jakarta, o voo 185 da Silk Air desaparece do radar. O controlador não recebeu nenhuma chamada de Mayday. Ele tenta então transmitir uma mensagem ao voo desaparecido com a ajuda de outro piloto. Indonésia 238, Jakarta. Prossiga, Indonésia 238. Por favor, transmita a mensagem a Silk Air 185 para chamar Singapura em 134. Roger. Entendido. Indonésia 238. Mas o 737 já está debaixo das águas turvas do rio Musi, na Indonésia, na metade do caminho entre Jakarta e Singapura. Habitantes locais relatam o acidente. As histórias eram que o avião descia muito rápido e de muito alto. Ao longo do rio, as pessoas procuram por sobreviventes, mas encontram somente pequenos destroços. Um avião de 50 toneladas, transportando 104 pessoas, desapareceu completamente. As notícias do voo Silk Air são recebidas com choque em Singapura, de onde era quase a metade dos passageiros. Há pouquíssimas esperanças de que alguém tenha sobrevivido. "24 horas depois, o investigador indonésio Santoso Sayogo assume a equipe do Comitê Nacional de Segurança do Transporte. Esvazie esses sacos. Coloquem junto com os outros sacos para processamento. O que fizemos foi ir até o local do acidente, observamos, registramos e preservamos qualquer coisa que poderíamos usar posteriormente na investigação. Mais pedaços pequenos. As proporções do desastre logo se tornam evidentes. Não há sobreviventes. Todos os 97 passageiros e 7 tripulantes estão mortos, incluindo o piloto veterano comandante Sui Wei-ming e seu copiloto Duncan Ward. Estava completamente atônito. Como isto poderia ter acontecido? Em uma situação daquelas, você entra em total estado de choque. Eu não sabia no que acreditar. O NTSC da Indonésia chama mergulhadores da Marinha e navios de suporte para ajudar com o salvamento. Os destroços estão no fundo do rio. Eu descreveria a água como sendo turva, com lama e argila. A maior parte dos destroços estavam enterrados na argila. No local do acidente do avião da Silk Air, não há corpos sobre os quais se lamentar. O resgate não encontrou quase nenhum resto mortal. É uma situação que, sendo um pai, foi horrível e causa um enorme efeito psicológico. O 737 é o avião de linha aérea comercial mais popular do mundo. 5 novos jatos da série 300 saem de linha de produção da Boeing todo mês. A queda de um deles em um dia calmo e claro e sem nenhum indicativo de problemas transmite calafrios por toda a indústria. Os investigadores estão sob intensa pressão para descobrir o que deu errado.
Posteriormente ao acidente do voo 185 da Silk Air, o investigador indonésio Santoso Sayogo enfrenta o maior desafio de sua carreira. Felizmente, ele não precisará enfrentá-lo sozinho. Como o 737 é de fabricação americana, o investigador de acidentes aéreos dos Estados Unidos, Greg Fate, se junta à investigação. Sr. Fate. Ele é um dos melhores investigadores do NTSB. Santoso. Ele tem mais de 17 anos de experiência. Muito obrigado por vir tão rápido. Eu estou feliz em poder ajudar. Sei que estão sobrecarregados. Quando começamos a trabalhar com os indonésios, eles nunca haviam feito qualquer tipo de resgate de destroços como este. Nós, nos Estados Unidos, tínhamos muita experiência com diversos tipos de acidentes. Inicialmente, os investigadores suspeitam de alguma falha mecânica catastrófica, mas não sabem dizer em qual parte. É difícil fazer o esquema dos destroços. Está tudo debaixo d'água. Sem saber como os destroços estão espalhados, fica difícil saber por onde começar. Precisamos das caixas pretas. Uma das principais preocupações era tentar resgatar a caixa preta, pois ela ajudaria muito em estabelecer o caminho da investigação, ou seja, qual rumo tomar e em quais elementos realmente precisávamos concentrar nossas energias. Eu quero 185, mantenha 350 sobre PARD. Chame Singapura em 134. Silk Air 185, entendido. As caixas pretas do avião, os equipamentos de registro eletrônico, captam todos os sons dentro da cabine e fornecem um retrato detalhado de como o avião estava voando. O gravador de voz e o de dados registram até o momento do impacto. Sem as caixas pretas, gravador de voz ou dados, a investigação está comprometida. Para os mergulhadores no Rio Muse, a busca se mostra bastante difícil. A visibilidade na água era de 15 centímetros do rosto. Tinham que mergulhar e tocar na lama, pegando o que achavam ser um destroço e traziam à superfície. Não sabíamos se encontraríamos o gravador de voz ou de dados. Se as caixas pretas estão muito enterradas dentro da lama, talvez estejam fora de alcance. O instrutor da Silk Air, Peter Macmillan, se junta ao time. Ele tem conhecimento da companhia aérea e experiência profissional com ambos os pilotos. Fui enviado para servir de canal entre a investigação e a Silk Air e para explicar os procedimentos da companhia aos investigadores. Para entender o mergulho repentino do voo 185, ele estuda os dados dos radares indonésios, que mostram a trajetória do voo. O transponder da aeronave a identifica na tela do radar. Ele também mostra a altitude e, com alguns cálculos, determina também a velocidade da aeronave. Macmillan calcula que o tempo de voo da decolagem até o último dado do radar foi pouco menos de 36 minutos. Meu Deus! Dá uma olhada nisso. Os primeiros 35 minutos do voo são completamente normais. Mas os últimos 30 segundos dos dados do radar fornecem um retrato terrível. A aeronave desapareceu dos dados do radar quando desceu abaixo de 6.000 metros. Mas quando a aeronave deixa os 10.000 metros e vai para abaixo de 6.000, isso dá uma razão de descida de mais de 9.000 metros por minuto. A razão de descida máxima está na ordem de 1.500 a 2.000 metros por minuto. Portanto, foi uma descida de grande magnitude. Os investigadores determinam que nos segundos anteriores ao impacto, a aeronave estava viajando mais rápida do que a velocidade do som. Os investigadores estão desesperados para encontrar as caixas pretas. Eles intensificam as operações de busca no Rio Muse. Trouxemos um equipamento pesado, que era uma draga marítima, que tinha uma caçamba de 10 metros, capaz de escavar grandes quantidades de lama do Rio Muse. Mas o rio é vasto, quase 1 quilômetro de largura. Mesmo com a draga, as caixas pretas podem nunca ser encontradas. Podem estar em qualquer lugar. Sayogo falando? Chefe, acho que encontramos alguma coisa importante, mas não está no rio, está em terra. Em terra? Onde? A aproximadamente 4 quilômetros a leste do rio. Há destroços.
a leste do rio. Eles podem ter encontrado a primeira pista concreta. Testemunhas disseram que viram pedaços voando que caíram na floresta. Destroços de avião estão espalhados pela floresta tropical da Sumatra, a leste de onde o voo 185 caiu no rio Muse. Este é um pedaço do estabilizador horizontal. Não esqueça de pegar as coordenadas. Descobrimos que os estabilizadores horizontais do avião, os dois pequenos estabilizadores na traseira, tinham se soltado durante o voo. Os fragmentos são das superfícies de controle na seção traseira da aeronave. Pequenos elevadores no final da cauda ajudam o avião a arfar para cima ou para baixo. Estamos a 4,5 km do local do impacto. Certo. Com essa distância, conclui-se que aqueles fragmentos foram os primeiros a se soltar. É uma descoberta crucial. Se partes da cauda se soltaram em altitude de cruzeiro, isto pode explicar o mergulho repentino. E mais ainda, pode indicar um problema maior. Devido ao histórico do 737, estávamos preocupados que os estabilizadores horizontais tenham se separado do resto do avião durante o voo. Apesar do 737 ser geralmente considerado um avião seguro, há um capítulo perturbador na sua história. Um defeito chamado travamento de leme. Travamento de leme significa que o leme bate para um lado do avião e, com isso, a aeronave terá uma orientação anormal. O leme de fato se movia sozinho, sem ser acionado pelo comandante ou pelo copiloto por meio dos pedais. Em 1991, quase 7 anos antes do acidente da Silk Air, um 737 da United Airlines, em aproximação a Colorado Springs, rolou bruscamente para a direita. Atingiu o solo segundos depois, matando todos a bordo. Três anos depois, aconteceu novamente. 132 pessoas morreram em um 737 da US Air que caiu perto de Pittsburgh. Ambos os acidentes foram causados pela mesma falha do leme de direção. Foi bastante preocupante, porque, de repente, o avião faz coisas imprevistas pela tripulação. Muito bem, embrulhe tudo. Os investigadores temem que esse fenômeno fatal tenha acontecido novamente. Se o leme falhou e havia travado, como observamos em outros incidentes, isso o teria submetido a esforços aerodinâmicos maiores e ele teria se soltado da aeronave. Ainda mais preocupante, o problema do leme de direção supostamente já estava resolvido. Os engenheiros da Boeing haviam consertado o problema antes mesmo da construção do 737 que caiu na Indonésia. A Boeing já havia modificado o leme de direção na aeronave envolvida no acidente. Então a questão é, por que esta aeronave se comportou daquela maneira se já possui as modificações no leme de direção? Agora, é crucial que a equipe descubra exatamente em que momento a seção da cauda do voo 185 se soltou. Teria se soltado a 10 mil metros jogando a aeronave em um mergulho? Ou foi outra coisa que causou a descida brusca, fazendo a seção se soltar durante a queda? Tivemos que examinar os destroços, ver como esses estabilizadores se soltaram e juntar as peças da história. 24 de dezembro de 1997. No quinto dia da investigação, há uma grande descoberta. Os mergulhadores encontram uma peça-chave do quebra-cabeça enterrada na lama no fundo do rio Muse. O acidente aconteceu no dia 19 de dezembro e descobrimos a caixa preta na tarde do dia 24, um dia antes do Natal. Estou confirmando. É o gravador de dados. Um pouco danificado, mas não está tão mal. Colocaram dentro de água limpa para preservar a informação contida e para que ela não se deteriorasse. Se o gravador de dados estiver intacto, os investigadores saberão exatamente em que momento a seção da cauda do voo 185 começou a se soltar. Agora depende do pessoal de Washington.
Mandamos o gravador de dados aos nossos laboratórios no Escritório Nacional de Segurança do Transporte, porque os indonésios não tinham um laboratório como os nossos. Enquanto isso, as equipes de resgate continuam examinando toneladas de lama extraídas do rio na esperança de encontrar a segunda caixa preta. No hangar, há uma busca por outra peça do avião. Eu preciso que ache a unidade de controle de força, chamada PCU. Tem uma foto aqui. É isso que estamos procurando. A unidade de controle de força, ou PCU, é o componente comprovado como responsável pela falha do leme de direção em acidentes anteriores do 737. Um dos problemas da unidade de controle de força do 737 é que uma contaminação ou condições ambientais poderiam emperrar as partes do componente. Ninguém sabe se tal componente crítico foi encontrado. Se já havia sido, o PCU daria aos investigadores uma pista muito importante. 8 de janeiro de 1998. Há 20 dias, o voo 185 desapareceu dentro do rio Musi. A operação de dragagem é desacelerada. Como não havia mais nada para retirar do local do acidente, foi decidido interromper as operações de dragagem. As esperanças de encontrarem a segunda caixa preta desaparecem. Mas dentro do hangar em Palembang... É isso que estamos procurando, obrigado. Longas horas revirando destroços da aeronave finalmente valeram a pena. Me traz aquele compressor de ar até aqui. Greg Fate finalmente pode analisar a unidade de controle de força do voo 185, o componente crítico responsável pelas falhas anteriores do leme de direção. Se houve travamento de leme, a abertura do PCU mostraria se isto realmente aconteceu. Fate procura qualquer sinal de contaminação ou corrosão. O acionamento parece bom. Não havia corrosão dentro do PCU do leme. Isso estava funcionando perfeitamente. Quando resgataram o PCU do leme, ele foi examinado e descobriram que estava perfeitamente próprio para o uso. Então, uma falha no leme de direção não causou a queda do voo 185 da Silk Air. Os investigadores concluem que os destroços da cauda encontrados em terra foram arrancados durante o mergulho supersônico da aeronave. Aqueles estabilizadores se separaram do resto da aeronave por volta de 3.000 a 3.600 metros. As forças aerodinâmicas arrancaram aquelas superfícies de controle do avião, mas isso não explica o que causou o mergulho. Os próprios pilotos teriam deixado pistas sobre o que havia dado errado a 10.000 metros. Mas se não encontrarem logo o gravador de voz, estas pistas serão perdidas para sempre. Não estávamos muito otimistas devido à situação naquela época. Encontrou alguma coisa? Gravador encontrado. Repita, por favor. Gravador encontrado. O gravador de voz foi encontrado no último dia de dragagem debaixo de 8 metros de lama no fundo do rio Musi. Tivemos bastante sorte. O segundo gravador parece estar em boas condições. O gravador de voz foi entregue ao Santoso Sayogo. E ele e eu o embalamos para levar ao NTSB em Washington. Tínhamos de levá-los de volta aos Estados Unidos para serem analisados e esperávamos que estivessem em condições de nos dar o que queríamos. Com a segunda caixa preta a caminho de Washington, os investigadores podem finalmente ter as evidências necessárias para resolver o mistério do voo 185 da Silk Air. Depois de 3 semanas de investigações, Santoso Sayogo viaja ao quartel-general do NTSB para entregar o gravador de voz do Silk Air. Quando cheguei em Washington, o gravador de dados já havia sido lido. O relatório do gravador de dados do voo 185 mostra a velocidade, altitude, rumo e dezenas de outros parâmetros. Mas há um problema. O que aconteceu aqui? Me disseram que o gravador de dados foi desligado no ar.
Durante os primeiros 34 minutos e 14 segundos, todos os parâmetros de voo estão normais. Até que, de repente, nada. Absolutamente nenhum dado. Estavam em altitude de cruzeiro com o piloto automático ligado. O gravador de dados parou de registrar aproximadamente a 1 minuto antes da aeronave iniciar a descida final. Os investigadores estão perplexos. Por que o gravador de dados em um 737 recém-construído parou, de repente, durante um voo rotineiro sob condições climáticas claras e calmas? E por que, momentos depois, o avião mergulhou para o solo? O mistério se aprofunda. Estamos prontos. A equipe procura respostas no gravador de voz. Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é o comandante Tso Ming. Ao meu lado, nesta tarde, está o copiloto Duncan Ward. Bem-vindos a bordo. Agora estamos passando de 5.800 metros. Era um voo normal. A tripulação se comunicava entre si e com os comissários como geralmente o faz. Não parecia haver nada de errado. Vou ali atrás um pouco. Termine o seu almoço. Tá bom. A tripulação não demonstrou nada de errado com a aeronave. Até onde podíamos dizer, a comunicação era normal. Quer água? A última coisa que ouvimos no gravador de voz foi a fivela do cinto de segurança de Tsu bater no lado do assento. Depois disso, o gravador de voz parou. Acabou? Assim como o gravador de dados, o gravador de voz parou de repente, mas não ao mesmo tempo. O gravador de voz parou 6 minutos antes. Isso é quase impossível. Os gravadores de dados e de voz da cabine são instrumentos extremamente confiáveis. Falhas de energia são extremamente raras. No 737, ambas as caixas pretas estão localizadas na traseira do avião. Ambas recebem eletricidade do sistema principal. Não havia nada mostrando que elas poderiam parar antes do avião cair dentro do rio. A questão é, por que elas pararam? Aconteceu alguma coisa no ar com o sistema elétrico para que elas se desligassem? Deve haver uma explicação. Talvez um curto-circuito. Descubra o que puder. Em um hangar de manutenção, técnicos a bordo de um 737 fazem testes no gravador de voz do avião. Tudo bem, pronto? 1, 2, 3, sobrecarga. Instale-o, por favor. Eles sobrecarregam o circuito elétrico do gravador para estabelecer a carga necessária para ativar o disjuntor. Vamos testar novamente. 1, 2, 3, sobrecarga. Durante os testes, eles descobrem que é possível sobrecarregar o circuito e ativar o disjuntor. Mas descobrem outra coisa. Quando uma sobretensão ativa o disjuntor, ele faz um estalo consideravelmente alto. Ouvimos claramente o perfil do barulho do disjuntor sendo ativado. Quando as gravações dos testes são reproduzidas... 1, 2, 3, sobrecarga. Eles descobrem que o gravador de voz continua a gravar durante uma fração de segundo depois do corte de eletricidade. 1, 2, 3, sobrecarga. O tempo é suficiente para captar o barulho do próprio disjuntor desligando. O microfone da cabine certamente gravou o barulho. Este pequeno barulho traz grandes implicações. Vamos ouvir o final da gravação do voo 185. Vou ali atrás um pouco. Termine o seu almoço. Tá bom. Quer água? De novo, por favor. Eu vou ali atrás um pouco. Termine o seu almoço. Tá bom. Quer água? Examinando os últimos segundos da gravação do voo da Silk Air, eles não ouvem nenhum estalo. Não ouvi nada. Não ouvimos absolutamente nada no gravador de voz da cabine.
Isso quer dizer que o aparelho eletrônico não falhou devido a uma sobrecarga, onde uma sobretensão teria desarmado o disjuntor. 2 gravadores em 2 circuitos distintos falharam, minutos entre um e o outro. E não há evidência de qualquer falha elétrica. Puxando o disjuntor manualmente, não faz nenhum barulho. Isto leva os investigadores a uma conclusão perturbadora. A única possibilidade era de que foi desligado manualmente. Alguém, dentro da cabine, desligou os gravadores de propósito. Não encontramos nenhuma evidência física que explicasse o motivo das caixas terem falhado do ponto de vista dos componentes. Sabe o que isso significa? Eu sei. Não gosto, mas eu sei. Não desligou devido a uma sobrecarga ou sobretensão, mas sim porque alguém teria manipulado os disjuntores manualmente para desligar as gravações das caixas pretas. É proibido, segundo as leis de aviação comercial, interferir nas gravações de voo. Os investigadores têm uma teoria perturbadora de como os gravadores foram desligados. Eles usam um simulador de voo da Boeing para comprová-la. Muito bem. Vamos carregar o voo 185 da Silk Air. Pegamos os dados que conseguimos do radar e carregamos no simulador de movimento para melhor entender a trajetória da aeronave durante a sua queda em espiral até o rio Musi. Eles voam numa simulação para ver o que causaria num 737 a queda repentina de 10.000 metros para 6.000, o último dado do radar. Ative a falha do absorvedor de guinada, por favor. Eles simulam uma falha mecânica repentina e observam se o voo segue a rota fatal do voo 185. Nem chega perto. Eles testaram mais de 20 situações. Eles completaram exercícios que simulavam travamento de leme, falhas no absorvedor de guinada e falhas de diversos outros sistemas. Mas em nenhuma dessas condições conseguiram chegar aos parâmetros gravados no radar. Eles descobrem que só havia uma maneira de fazer um 737 cair de forma tão rápida e abrupta como o voo 185 da Silk Air. Desta vez sem falhas, somente a ação do piloto. A única trajetória que se iguala àquela é utilizando o controle do piloto. É necessário um esforço extraordinário. Mas rolando o avião bruscamente para a direita e acelerando-o à velocidade máxima, o piloto de teste consegue igualar o perfil de voo da Silk Air. A única maneira deste avião manter o nariz apontado para baixo num mergulho de alta velocidade é com alguém pilotando nessa posição. O desastre aéreo que tirou as vidas de 104 pessoas começa a parecer um ato deliberado de um piloto habilidoso. Isso mudou a natureza da investigação. Antes de fazer a análise final da causa do acidente, os investigadores precisam de provas concretas. Eles a encontram na seção da cauda. A operação de resgate tinha conseguido recuperar quase 75% do 737, incluindo uma parte crucial da cauda que poderia confirmar se o voo 185 estava no mergulho controlado antes de atingir a água. Uma das peças reveladoras da evidência que encontramos era o trim da rosca sem fim dos estabilizadores horizontais. A rosca sem fim é uma rosca conectada ao estabilizador horizontal. Ela gira quando o piloto aciona a chave do trim na sua barra de controle. Ao girar, ela move o estabilizador para cima ou para baixo, mudando a inclinação da aeronave. Fate calcula o último ângulo de inclinação no estabilizador, baseado na última posição da rosca sem fim. São 2,5 unidades. Ela foi movida deliberadamente para baixar o nariz do nível de voo. Descobrimos que o trim estava ajustado para o nariz estar completamente abaixado. O trim do estabilizador deveria estar numa posição de cruzeiro. Não havia nenhum motivo para se mover para frente. Isso confirma que enquanto viajava a 10.000 metros, um dos pilotos iniciou o mergulho do avião, movendo o estabilizador para baixo. O desastre da Silk Air ganhou então uma nova e arrepiante dimensão. Evan Byrne é psicólogo e investigador de performance humana para o NTSB. Começava a ficar claro que a performance da tripulação
A situação não poderia ser descartada como uma causa potencial do acidente. Um dos dois pilotos possivelmente causou a queda do avião propositadamente, matando todos a bordo. Durante a investigação, examinamos os dois pilotos, o background profissional e pessoal e quais atividades estavam realizando nos dias que antecederam o acidente. Eles investigaram tudo, examinaram tudo em detalhe. Eu tinha muita confiança no NTSB. Tinha muita confiança nos investigadores técnicos. Eu vou ali atrás um pouco. Termine o seu almoço. Tá bom. Quer água? A última conversa no gravador de voz indica que o copiloto Ward estava sozinho pouco antes do avião entrar no mergulho. Silk-Air 185. 5 minutos depois, Ward ainda estava com o fone de ouvido. Silk-Air 185, entendido. E 2 minutos depois disso, o avião caiu no mergulho. A questão crucial é: quem estava nos controles? Me fala um pouco sobre Duncan. As perguntas eram relacionadas a todos os aspectos do estado mental do Duncan e do estado psicológico. E também para estabelecer se ele tinha ou não qualquer possível motivo para sabotar a aeronave. Ele parecia deprimido nas últimas semanas? Bernie descobre que Duncan se dava bem com os colegas. Ele não tinha dívidas e nenhum histórico de depressão. Seus colegas de trabalho, os pilotos com os quais voou, eram todos positivos sobre a performance dele e a capacidade na cabine. Ele descobre que Tsu Wei-Ming era casado e pai de 3 filhos com idade escolar. Boa tarde, senhoras e senhores. Quem fala aqui é o comandante. Na Silk-Air, o ex-piloto da Força Aérea era competitivo. Mas, segundo um ex-colega, a ficha de Ming não era impecável. Como era voar com Ming? Ele era conhecido como um piloto que gostava de ultrapassar os limites, como aumentar a velocidade para terminar o voo mais rápido do que os outros. Ouvi relatos de outros pilotos de que ele tentava pegar atalhos às vezes, cortando caminho, viajando em altas velocidades. Os investigadores descobrem que 6 meses antes do desastre da Silk-Air, Ming havia realizado um pouso rápido de guinada. Ele voou tão rápido que os passageiros passaram mal. Eu discordo, o pouso foi bom. A companhia aérea tomou medidas disciplinares. Quando a companhia investigou, Tsu Wei-Ming foi rebaixado de instrutor de voo para um piloto comum da companhia. Os investigadores se aprofundaram mais. Descobrimos que o comandante estava sob expressivo estresse financeiro na época do acidente. O problema começou no mercado financeiro online de alto risco. Nos últimos 4 anos, Ming havia perdido mais de $1 milhão. Pouco antes do acidente pela segunda vez, em 1997, o comandante Wei-Ming teve suspenso seu privilégio de negociar no mercado financeiro de Singapura, devido à dívida que ele tinha acumulado. Eles descobrem que na manhã do voo, Tsu Wei-Ming tinha prometido liquidar sua dívida assim que retornasse a Singapura. Mas a data do acidente também era importante por outro motivo. O acidente da Silk-Air ocorreu em 19 de dezembro, que também era uma data importante na carreira do comandante Wei-Ming na Força Aérea. Exatamente 18 anos antes, no dia 19 de dezembro de 1979, Tsu Wei-Ming decolava numa missão de treinamento da Força Aérea com 3 outros pilotos de caça. Ele teve de voltar no meio desse voo por causa de um problema mecânico com a aeronave, mas seus compatriotas continuaram. Os companheiros de esquadrão de Ming morreram nessa missão quando seus caças colidiram numa montanha encoberta por nuvens. Pelo menos 2 dos pilotos a bordo teriam sido amigos do comandante Wei-Ming. Então, um dos 2 pilotos da Silk-Air cometeu um ato brutal e insensível. É seguro dizer que o Ward não é o nosso cara. Apesar da evidência ser circunstancial, os investigadores estão convencidos. Tsu Wei-Ming é o único responsável pela morte de 97 passageiros e 7 tripulantes. Mas exatamente como ele conseguiu perpetrar um crime tão horrendo?
Ninguém sabe com certeza o que aconteceu a bordo do voo 185. Mas os investigadores têm um possível cenário. Silk Air 185, mantendo o 350. Já tinha passado 6 meses desde que Zhu Weiming havia sido rebaixado na companhia aérea. Um rebaixamento desses para um piloto empreendedor de Singapura poderia ser um duro golpe em seu moral. Silk Air 185, mantenha 350. Autorizado direto à PARD. A crise financeira asiática de 1997 causou tumulto na economia da região. O mercado de ações de Singapura estava em grande queda e investidores como Ming estavam sofrendo. O estresse no background financeiro do comandante Weiming deve ter servido como sério problema. Também deve ter afetado a sua performance de outras maneiras. Pilotando um jato no aniversário do dia em que ele enganou a morte há 18 anos, Ming toma uma decisão fatídica. Eu vou ali atrás um pouco. Termine o seu almoço. Tá bom. Quer água? Se ele fosse voltar, sua mão direita provavelmente estaria a centímetros do interruptor do gravador de voz da cabine. Não é difícil ligar um desses deixando a cabine sem que o outro piloto fique sabendo. Silk Air 185 sobre PARD. Chame Singapura em 134. Silk Air 185, entendido. Ming espera até depois da última comunicação de rádio antes de retornar à cabine. Duncan, tem um problema na cozinha. Ele poderia facilmente ter dito a Duncan: as moças querem você lá atrás. Parece que é um vazamento ou alguma coisa assim. Tudo o que a pessoa que ficou na cabine tinha a fazer era trancar a porta. Se o interruptor do gravador de dados do voo é ligado, ele ilumina um sinal de aviso. Tem um na frente de cada piloto. Ele não poderia fazer isso enquanto o outro piloto estivesse na cabine. O gravador de voz da cabine não estava mais gravando. O gravador dos dados do voo não estava mais gravando. Ming não quer nenhum registro do que vai fazer em seguida. O perfil de voo era um que Zhu Weiming estaria bem familiarizado, porque ele já tinha sido da Força Aérea de Singapura. Em menos de 1 minuto depois de desativar o gravador de dados, Ming fez o 737 rolar bruscamente para a direita. Um mergulho invertido com o nariz abaixado a aproximadamente 80 graus e teve que usar força considerável na barra da coluna para mantê-lo nessa posição. Duncan Ward agora não tem nenhuma esperança de salvar o avião. Eu sei que ele teria feito tudo o que pudesse. Tudo acaba em menos de 1 minuto. Três anos depois do desastre da Silk Air, o Comitê Nacional de Segurança do Transporte da Indonésia libera um relatório com uma conclusão surpreendente. Comitê Nacional de Segurança do Transporte. Nós o apresentamos ao presidente do comitê. Mas ele pareceu não gostar do que apresentamos. O presidente do NTSC da Indonésia indeferiu seus investigadores, declarando no relatório que o acidente não poderia ser explicado. Nenhuma evidência para explicar a causa do acidente. Ele argumentou que a causa é desconhecida, porque os segundos finais do voo não foram gravados. Foi chocante. Foi um acobertamento político. Não há nenhuma outra explicação. Numa ação sem precedentes, o NTSB publicamente contradiz o relatório do NTSC da Indonésia. Eu redigi em nome do NTSB um longo documento explicando que este foi um ato intencional, não um acidente. Nenhum investigador em sã consciência teria encontrado qualquer outra causa para a queda. Investigadores de acidentes aéreos só podem chegar a conclusões baseados nas evidências que têm. O desastre da Silk Air é um lembrete de que, às vezes, a evidência pode apontar diferentes pessoas em diferentes direções. Se você quisesse fazer um grande mal a alguém, não precisaria fazer mais do que matar um de seus filhos e depois encobrir o fato e mentir a respeito. Eu sei que o Duncan gostaria que a verdade fosse revelada.
Versão Marshmallow São Paulo. Alexandre Rossi está de volta na nova temporada de Missão Pet. Estreia próximo sábado, 10h15 da noite, no Nat Geo.